Estamos de volta, então, com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de terça-feira, né? Hoje, dia 13 de setembro. Um beijo pro Fabão, né, padre? Grande aniversário, Fábio. Feliz aniversário, Fábio. Parabéns. Paz, alegria, saúde. É verdade. Tudo de bom na sua vida. Hoje a gente comemorou de manhã com a equipe da manhã, né? Teve bolo, cachorro-quente. O Padre Sérgio me falou. Foi bom. O Padre Sérgio que veio hoje celebrar. O Padre Sérgio veio celebrar aqui hoje. Então, porque terça-feira é de vocês, né? Dos redentoristas. Então, nós celebramos hoje. Parabéns, viu, Fábio? Deus abençoe você. Que você continue assim com essa inteligência que deixa a gente mais entusiasmado para estudar também, né? E que muitas vezes aplica na gente para tudo que ele sabe, vem acrescentar na nossa vida. Então, Fabão, um beijo para você, tá bom? E hoje nós estamos falando, gente, sobre, né, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? E a gente vai continuar falando sobre esses livros nesse dia de hoje. Claro, só não posso... Deixa eu arrumar a ficha aqui. Não posso deixar, né, de fazer o convite para você participar conosco no 3349-1015 ou então no 984-1999-38. Afinal de contas, esse programa é feito para você, né, com carinho e com muito amor para a sua participação, para a gente poder tirar as suas dúvidas. Padre, estamos falando de Isaías, né? Segundo, né, dizem que as pessoas não acreditavam muito, né, nas profecias naquele tempo. Acho que o povo era tão sofrido. Parece que a história de hoje em dia, né? O povo sofre tanto que não acredita, né, que existe um Deus que ama a gente, que quer que nós estejamos no seu caminho, que nos indica um caminho, na exatamente, verdade, né? Exatamente. E aí a gente estava falando da passagem de Isaías. Eu peguei a Bíblia porque eu vou ler essa passagem de novo no final do programa, viu, gente? Mas Isaías marca muito o capítulo 43, né, que eu falei. E eu vou ler aqui o versículo. E agora diz assim... E agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te modelou Israel. Não temas, eu te resgatei. Te chamei pelo nome. Tu és meu. Quando atravessares as águas, eu estarei contigo. A correnteza não te afogará. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te abrasará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito como teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Porque vales muito aos meus olhos, porque és precioso e eu te amo. Dou homens em troca de ti e povos em lugar da tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem é muito bonita, né? Muito bela. É como se Deus falasse assim, não preocupa não, o testamento, eu te amo. Né? O testamento de Deus na nossa vida. Um ânimo, né? Para nos mostrar o quanto que Ele... O selo cravado do seu amor no nosso coração, na verdade, né? Essa passagem de Isaías é linda demais. Depois a gente vai rezar ela no final do programa, né? Santo Afonso, fundador da nossa congregação, quando ele é inspirado pelo livro do profeta Isaías, Isaías 64, para instituir o carisma da nossa congregação, a partir da leitura de Lucas 18, né, que é uma releitura de Isaías 64, quando ele fala, quando Jesus abre o livro, né, do profeta Isaías, na sinagoga, ele proclama o ano da graça do Senhor. Vim para libertar os cativos, para dar aos cegos novas vistas, recuperar os coxos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Isaías profetiza isso e essa graça acontece em Jesus Cristo. E Santo Afonso, então, no momento de oração, traz essa experiência da congregação redentorista para instituir o nosso carisma, né? Ir ao mais abandonado, né? A palavra, a boa nova a todos os povos. Qual que é a moral, padre, desse livro, então, né, de Isaías? O que a gente pode tirar e aplicar na nossa vida hoje? Quando nós trazemos e olhamos o livro de Isaías, nós vemos as dificuldades que o povo passou e, ao mesmo tempo, a atenção à palavra de Deus, né? Quem de nós aqui não passa por dificuldades? Quem de nós não passa também por dores e sofrimentos? Mas precisamos ter a certeza de que Deus, Ele nos dá sempre a oportunidade de nós termos um aprendizado com as nossas dores. Nós sempre aprendemos para aplicar diferente na nossa vida, aplicar de forma concreta na nossa vida. Então o livro de Isaías veio nos chamar a atenção a isso, que diante das dores e sofrimento, Deus permanece sempre conosco, nos dando a oportunidade sempre de nos agarrarmos pela sua mão poderosa.
Olha que bonito. É sempre uma mensagem muito positiva, né? Isso que a gente sempre fala, padre, a palavra de Deus, a Santa Bíblia, é onde nós devemos buscar as nossas respostas, né? Nós temos um livro de respostas, às vezes não tão diretas, mas que podem, muitas vezes, acalmar, acalentar o nosso coração, né? E nos indicar um caminho novo, né? É verdade. Padre, vamos falar de Jeremias agora? Jeremias, o profeta das lágrimas. Profeta das lágrimas. Se Isaías, ele profetiza no Reino do Norte, se Isaías profetiza na primeira queda, podemos dizer assim, do Reino de Israel, que foi o domínio do povo assírio, Jeremias, ele está entre os anos 600 e 589, anos 620 a 589, 580, e é na segunda queda do povo, que é o Império Babilônio. Então, Jeremias está dentro desse contexto, né, de profetizar também em um momento de dor, de sofrimento, mas em especial no Reino do Sul. Então ele permanece na capital Jerusalém e a partir dali então os seus oráculos, a sua fala é sempre uma fala de esperança para o povo, para não se preocupar, mas que tenha a confiança necessária de que Deus está caminhando com o povo, que Deus está com eles. É sempre essa mensagem de esperança e de reconciliação consigo mesmo. É verdade. Padre, eu estava até procurando aqui agora a passagem de Jeremias, que é muito conhecida, né? Que está em Jeremias 1,5, que fala... Eu queria ler aqui na palavra, deixa eu só procurar, né? Porque ler na palavra acho que é mais bonito, né? É melhor a gente ler aqui. Vamos lá, é Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver se está aqui. Antes que eu te formasse no seio materno, eu te conhecia. Antes que saísse do ventre, eu te consagrei. Eu te estabeleci profeta das nações. Muito um chamado também, né, padre? Texto vocacional, acho que mexe muito com a vocação do ser humano isso, né? Uhum. É um texto muito conhecido no meio religioso, é um texto que nós falamos a profissão, o chamado, né, a convocação para que Jeremias ele possa estar assumindo esse trabalho de ser o profeta, aquele que fala em nome de Deus, e ao mesmo tempo é um chamado para nós também, né? Desde o início Deus nos chama, Deus nos conhece, né? E nos dá a oportunidade então de exercitarmos. Uma outra passagem, não me recordo o versículo, mas assim como o oleiro modela o barro, Deus vai modelando o seu povo, né? Também muito famoso, ou seja, Deus dá a oportunidade e ao mesmo tempo vai nos apresentando quais são os seus desígnios nos acontecimentos da nossa própria vida. Se nós trazermos essa dificuldade do povo para a nossa hoje, né, é claro que em contextos diferentes, mas onde existe dor, sofrimento, Deus sempre nos dá a oportunidade de olharmos. Jeremias ensina muito a sensibilidade, né? Ele fala, Deus é um Deus sensível pelo seu povo, né? Ou seja, traz o povo para perto de si, não abandona, né? E isso reforça a esperança de que nós podemos fazer algo a mais, sempre diante das nossas dificuldades. Parece que Jeremias também fala muito assim, o linguajar de Isaías, né? Muito assim, continua falando para o povo, né? Sim, a palavra profética, ela é sempre uma palavra de renovar as esperanças no meio do caos. Né? No meio do caos, renovar a esperança. Né? É como diante da dor e do sofrimento do povo, eles não, calma, dias melhores virão, vamos levantar a cabeça, vamos tocar a nossa vida, né? Mesmo que isso tenha sacrifícios pessoais, né? Desde que eu tenha que mudar a maneira de enxergar o mundo, mas algo vai acontecer de bom se nós ficarmos conscientes da graça divina em nossa vida. É verdade. Agora, padre, o que então esse livro de Ezequiel mesmo, né? Não, desculpa, de Jeremias. Esse livro de Jeremias tem como moral? É a mesma coisa que o livro de Isaías? Sim, ou não, apesar de serem livros diferentes? Jeremias, ele vem, em primeiro lugar, consolar o povo que está passando por essa dificuldade do claustro, né? Ou seja, ou você deixar a sua casa, ou você deixar a sua vida e ser sucumbido
a viver uma vida com outros deuses, você ser preso, né? Então, o livro de Jeremias vem para consolar essas pessoas e, ao mesmo tempo, mostrar que, diante daquele sofrimento, Deus vai dar uma resposta de amor a eles. Tá certo. Padre, antes da gente entrar em Ezequiel, vou dar uma pausa aqui para dar a nossa dica do dia. Pode ser? Manda brasa. Vamos aqui, então, a nossa dica de hoje do nosso programa. É para limpeza, tirar o odor das garrafas de café. Olha só. Olha, as garrafas de café, elas ficarão sem odor, né, sem cheiro, se colocar dentro delas, por mais ou menos 10 minutos, uma solução de água quente e sal. Depois é só enxaguar. Então, garrafa de café, né, coloca um pouquinho de água lá dentro, né, com um pouquinho de sal, mais ou menos 10 minutos, deixa lá e depois é só enxaguar. E eu sei, né, que água quente a gente usa, inclusive, quando a gente vai fazer um cafezinho novo, passa uma água quente dentro da garrafa também, né, padre? É importante, pra dar uma limpadinha. O senhor faz isso lá no Você faz café, padre? Faço. Gosta de fazer café? Eu sei que o senhor gosta de café, né? Normalmente aos domingos. Né? Mas normalmente a dona Denise já deixa o café Essa pronto. dona Denise salvando a sua vida, né, padre? Uma santa. Verdade. E para você que está em casa assistindo o nosso programa, pedir para você participar conosco no 3349-1015. Pode mandar também esse pedido de oração. Já chegou aqui, padre, e tem um pedido de oração por Neivele Adelmo Vinícius Eu acho que são pessoas diferentes. Vamos lá. Neivele, Adelmo, Vinícius, Douglas, Milena, Cirlese, Adelmo, José da Silva e Rosane. Uma bênção por eles. Que Deus, na sua infinita bondade, seja presente no coração de cada um de vocês para abençoar e santificar nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, vamos falar de Ezequiel, então. Vamos falar agora do livro de Ezequiel. Eu peguei na sequência lá. Sem problema. O livro de Ezequiel não é muito diferente do Jeremias, porque os dois são contemporâneos. É claro que Ezequiel é um pouquinho mais novo, mais jovem que Jeremias, mas tem assim um dado interessante. Ezequiel pertencia à família sacerdotal e, pertencendo à família sacerdotal, ele foi deportado com o povo. Ele era casado, depois sua esposa foi morta, então, diante daquele sofrimento, ele foi deportado junto com o povo. Então, ele estava no cativeiro com o povo. Então, ele começa a profetizar a partir da sua própria experiência de dor e sofrimento. Ou seja, estando com o povo, ele também era uma força para o povo para não desistir do sonho, e, ao mesmo tempo, fortalecer para que aquilo que eles tivessem aprendido da graça divina, eles pudessem estar colocando em prática. Temos uma pergunta aqui, olha só. O Roberto, ele pergunta assim: pode-se dizer que Jeremias e Isaías são cartas de amor de Deus para nós? Obrigado, Roberto, pela sua pergunta. Não deixa de ser, eu acho que todo texto bíblico, Roberto, fala do amor de Deus. Eu acho que todos os textos bíblicos, quando nós olhamos e trazemos, tentar colocar no nosso dia a dia, sempre é uma resposta também para as nossas dificuldades. Não deixa de ser uma carta de amor a Deus, e essa carta que ela seja interpretada com muito carinho, com muita experiência no nosso dia a dia e fazer com que esse amor verdadeiramente ele possa acontecer nos acontecimentos da nossa vida. A Márcia também está perguntando assim, Márcia Cristina, se Ezequiel é um livro de profecia ou é um livro de revelação? É um livro profético. Eu vou diferenciar, porque Ezequiel ele vivenciava aquela experiência da deportação junto ao Império Babilônio. Então ele era mais um escravo, ele era mais um deportado, ele era mais um que estava sobre o domínio. Então ele parte daquele momento em que nós vamos, eu preciso ficar atento quanto a isso e fazer com que o meu povo não desfaleça diante de tantos ataques e de tantas culturas embutidas na cabeça do povo. Ele era sempre aquele que fortalecia com a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, tentando vivenciá-la no seu dia a dia, mesmo diante da dor e do sofrimento. Tá certo. Padre, uma bênção especial também. A pessoa não sabe o nome, sabe o nome da mãe, né? Anaí, tá aqui. Anaí, filha da Anilda,
que está com risco na gestação, está hospitalizada. Peço que Deus, na sua infinita bondade, por intercessão de São Geraldo Magela, que é o padroeiro das gestantes, é um santo redentorista, que ele esteja iluminando essa nossa gestante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fico imaginando a dificuldade, né, de uma mãe na gestação, assim, complicado. Padre, vamos falar de Daniel, então? Vamos encerrar já, né, encerrando o nosso programa falando do livro de Daniel. Livro de Daniel. Esse sim a gente pode falar que é um livro de revelação. Mais do que revelação, a linguagem usada no livro de Daniel, a gente chama de linguagem apocalíptica. Ela tem muitas metáforas, né? E é muito simbologia. O livro de Daniel, ele foi já escrito no século IV, antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente durante o reinado do rei Antíoco IV, era um rei grego. A maior preocupação do livro é passar para o povo hebreu, que eles permanecessem fiéis à aliança com Javé. Você sabe que no mundo bíblico, quando existia muitas guerras e quando existia muita dificuldade, o povo era sujeito, então, né, a estar e a comungar de outras crenças, né? Antíoco IV era um rei grego, logo ele queria que o povo pudesse estar adorando os deuses gregos, né? Então, o livro de Daniel, ele vai nesse contexto. É uma linguagem de muitas metáforas, de muita simbologia, né? Mas ele vem mostrar para o povo, para permanecer fiel, né, à sua cultura. Não se deixar levar por outros deuses, mas permanecer fiel à aliança. O padre, e é justamente no livro de Daniel que tem, você está falando assim, né, de metáforas e tudo mais, tem a passagem da fornalha ardente, né? Eu anotei até o nome aqui deles, né? Sidraque, Misaque e Abdenago, né? Que conta pra gente nessa passagem que eles foram, justamente por causa dessa questão de adorar outros deuses, né? Eles foram colocados na fornalha ardente. E por não querer adorar os deuses, eles foram condenados. Né? E a graça de Deus é tão bonita. E fala que eles venceram esse fogo através do louvor, né? Louvor. De uma oração muito forte. Acho que isso vem muito dar de frente assim com a nossa vida, né, padre? Quantas vezes nós somos jogados no fogo, né? E muitas vezes nos deixamos queimar também. Não temos força, né? Exatamente. Então, o livro de Daniel, ele é assim, muito bonito. Pela experiência que ele nos passa do amor de Deus, pelas dificuldades do povo, que também são as nossas dificuldades, outros olhando de uma outra maneira, intensificando de uma outra forma, mas não deixa de ser muitas vezes estarmos na dor, no sofrimento, sempre temos uma palavra de apoio, uma palavra que salva, uma palavra que modifica, né, a nossa maneira de ser e nós aprendemos com ela. Tá certo, padre, o nosso tempo está estourando, só para a gente saber, né? Então, esses 4 livros aí desses profetas, né? Que mensagem que a gente pode tirar nessa mensagem final, né, de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? Primeiro, que Deus ama o seu povo, não importa a situação que ele esteja passando. Ou seja, Jesus te ama mesmo você sendo pecador. Exatamente. E a segunda é de que Deus, a partir dessas experiências, nos dá também a oportunidade. Não pense que foi somente dor e sofrimento. Teve muitas alegrias, o retorno para o seu lar, né? O pós-exílio sempre foi um motivo de reconstrução do povo, né? Quanto mais o povo passar por dificuldade, mais forças ele tinha para reconstruir a sua vida. Quem de nós não passa por uma avalanche também nos nossos sentimentos, na nossa vida pessoal? E é sempre um momento de uma reconstrução. É claro que o reconstruir, a construção, o reconstruir algo é mais difícil que construir, né? Mas nós somos chamados cada dia mais na nossa vida, a partir desses textos proféticos, de uma reconstrução pessoal, né? É uma oportunidade que nós temos de olharmos e analisarmos e vivenciarmos de uma outra forma.
Tá certo. Padre, dá uma bênção especial, então, para todo mundo que está em casa, que está assistindo a gente, para a gente poder chamar o intervalo. Que Deus, a sua infinita bondade, hoje é dia de São João Crisóstomo, que Ele possa iluminá-los hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ficaram algumas perguntas aí que eu vou passar para o padre e no próximo programa a gente responde, tá, padre? Combinado. Então, você que está em casa, não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje com o Mádamo, tá bom? A gente já vem.